Bom dia, leitores VIP, como estão de sexta-feira? Sexta-feira até que enfim ou sexta-feira, mas já? Respondam a enquete anterior, quero saber. Para mim, a semana passou super rápido, mas a sexta-feira não vai ser muito tranquila. Terei muito trabalho pela frente. Mas desde ontem eu fiquei refletindo, né, sobre a nossa conversa e eu tô amando essas conversas preparando um café. Inclusive, deixa eu começar a preparar o meu, para que a minha sexta seja boa, produtiva. Ontem a gente conversou sobre escrita visceral, né? Sobre autores que têm uma escrita visceral, cada um com sua característica. E eu amei que vocês interagiram e me mandaram nomes de outros autores que vocês consideram que têm uma escrita visceral. Alguns eu já li. E aí que desde ontem eu fiquei pensando que a leitura de um livro é uma troca, né? O autor transmite uma mensagem e o leitor recebe e interpreta essa mensagem. Lembrando que a gente sempre tem que se ater ao texto para interpretar essa mensagem corretamente, né? Tentar de fato entender o que o autor queria passar. Mas se existe uma escrita visceral, né? Se existem autores com escrita visceral, também existe o leitor visceral. E foi sobre isso que eu fiquei pensando, me peguei refletindo o que seria um leitor visceral. E algumas características, né, me vieram à mente sobre o que é fazer uma leitura de forma visceral. Agora sim, bom dia cafeinado. Deixa eu provar meu café. Delicioso. Esse é novo, chegou ontem. Depois eu mostro para vocês. Minha sexta vai ser incrível. E a de vocês? Mas retomando o papo de ontem, só recapitulando para quem por acaso perdeu esses stories, não percam que a gente tem feito muitas reflexões preparando o café. Então a gente falou que a escrita visceral é aquela que tem uma energia própria, que salta das páginas e que toca, né, o leitor de forma que faz ele sentir uma emoção junto com o personagem, ou no caso, se é uma biografia como a que eu estou lendo, Confissões de Santo Agostinho, com o próprio autor, ele sente, ele compartilha daquele sentimento, daquela emoção, daquilo que na escrita visceral o autor faz o leitor compartilhar de uma emoção. Então, o que seria uma leitura visceral? Se é uma troca entre autor e leitor, e no caso da escrita visceral, essa energia salta das páginas, na leitura visceral, a energia é para mergulhar nessas páginas, é para dialogar de uma forma muito próxima com esse autor e, de fato, compreender, desvendar as entrelinhas, é se aprofundar nessa leitura, é ter insights enquanto lê e é sempre se ater ao que o autor de fato queria transmitir com aquele texto. A leitura, e aí eu estou falando de literatura clássica ou de livros de filosofia, bons livros de não ficção, ela não pode ser apenas por entretenimento. É claro que a gente tira prazer daquela atividade. É uma das coisas mais prazerosas da vida é a gente entender, né, o que alguém nos disse, e aquele alguém é o autor, e ter aquela sensação de pertencimento. Nossa, alguém pensou isso e conseguiu transmitir em palavras algo que eu já tentava elaborar. É uma identificação, às vezes até uma discordância, mas sempre dialogando com o que de fato o autor quis transmitir. Isso é muito importante. E aí eu fiquei pensando sobre essa leitura visceral e o quanto que a gente lê, o quanto a gente lê de forma visceral, o quanto a gente extrai das nossas leituras em termos de aprendizado incorporado, o quanto nós conseguimos aplicar aquelas ideias
na nossa realidade e transformar os nossos comportamentos para que nos tornemos pessoas melhores. E tudo isso faz parte de uma leitura visceral. E eu queria saber de você, o que te falta para se tornar um leitor verdadeiramente visceral? Seria um aprofundamento com uma compreensão mais precisa do texto? Seria um mergulho nas entrelinhas, que eu chamo de tesouros? Seria uma concentração para conseguir ler por mais tempo? Me conta, vou deixar essa caixinha aqui para você me falar